paz do Senhor a todos, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez estamos aqui para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira, concernente à nossa próxima lição deste primeiro trimestre de 2024, de número 5, onde estaremos estudando no próximo domingo, que tem por título Consequências da Mentira. E a nossa leitura diária desta quarta-feira se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 6, que diz assim: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Meditaremos neste texto sagrado da palavra do Senhor, que nos diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Graças a Deus. Quando nós nos deparamos com este texto sagrado da palavra do Senhor, nós vimos aqui que, para entendermos melhor essa história, nós voltamos um pouco aqui no capítulo 11 de 1 Reis, quando ali Salomão estava prestes a falecer, e nos diz a palavra que Salomão fez o que era mal perante os olhos do Senhor, praticando infidelidade, idolatria, e Deus irou com aquelas atitudes de Salomão. E antes mesmo dele morrer, Deus usou o profeta Aías, e profetizou a Jeroboão, que era um servo de Salomão. E ali naquela profecia, Deus disse claro a ele que ele seria, um dos reis de Israel. E o reino ali seria dividido, e Deus ia entregar para ele 10 tribos para que ele fosse rei sobre aquele povo, devido justamente à idolatria, à desobediência de Salomão. E nós vimos ali que agora, a partir do capítulo 12, a seguir, nós vamos ver que ali foi cumprida aquela profecia, quando Salomão morreu e o seu filho Roboão, foi tomar conselhos, com os anciãos mais velhos, nos diz a palavra. E ali aqueles anciãos aconselhou a ele que ele seguisse o povo e fizesse o que o povo estava pedindo. Mas ele ali, menosprezando aqueles conselhos, nós vimos através da palavra do Senhor, e ele não acreditou. E foi tomar conselho agora com os mais novos, que não tinham experiência alguma. Então ali eles já falaram totalmente diferente. Eles falaram: como o seu pai foi duro, com aquele povo, você tem que ser mais duro ainda. Então ele obedeceu aquele último conselho, e através dali começou também a sua ruína. E nos diz a palavra que Jeroboão ele tinha fugido para o Egito, porque mesmo antes de Salomão morrer, ele já queria matá-lo. E quando ele ficou sabendo ali que Salomão tinha falecido, ele então volta, e com toda aquela confusão ali, e o que Roboão tinha feito, agora vai cumprir a profecia que o profeta Aías tinha profetizado para ele. E então Jeroboão, ele se torna rei daquelas 10 tribos. E nos diz a palavra que Deus tinha falado para ele que se ele obedecesse e andasse segundo os seus mandamentos, Deus o ia fazer prosperar naquele reino, na sua liderança. Mas nós vimos que Jeroboão, ele também não deu ouvidos à palavra do Senhor, através do profeta. E nos diz a Bíblia que ele também saiu fora dos caminhos do Senhor e também fez o que era mal perante Deus. E Deus agora também vai profetizar e vai decretar a sua ruína também através do profeta Aías. E agora no capítulo 14, quando nós vimos aqui, que é concernente ao nosso versículo, nós vamos ver que o filho de Jeroboão, Abias, ele adoece. E agora Jeroboão, através da sua mulher, ele manda que a sua mulher fosse ter com o profeta, vai ter com ele, porque foi ele que profetizou que eu ia ser rei desse povo.
né? E agora só que porém Jeroboão tentou enganar o profeta de Deus, não sabendo ele que Deus estava a par de todas as coisas. Olha o perigo do engano, da mentira. Ele já estava com situação bem difícil perante o Senhor e agora ela vai se agravar através deste ato. E nós vimos que Jeroboão orienta agora sua mulher a ter com o profeta, né? E nós vimos aqui na palavra do Senhor que ele aconselha ela a levar pães, bolos, né, mel para ele, como se fosse uma forma de agradá-lo, sabendo que o profeta já estava na sua velhice e estava cego, né? Ele achou que ia ludibriar o profeta de Deus, mas Deus, na sua onisciência, Deus já estava contemplando tudo, e nos diz a palavra que mesmo antes daquela mulher chegar, Deus já falara com o profeta o que ela ia fazer ali na sua casa. Então nós vimos aqui o perigo, né? Aí nós vimos que aquela estratégia de Jeroboão, ela foi totalmente inútil, pois ele estava enganando a si próprio, porque a Deus ninguém se engana. Então nós vimos ali o perigo, né? E o que aconteceu, olha só o que aconteceu através de mais este ato de Jeroboão. E nós vimos que quando aquela mulher chega ali, vai chegando, com o ruído dos seus pés, o profeta, né, já escuta, e aí é o versículo que nós lemos. E na versão nova Almeida, atualizada, nos diz assim: quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído dos seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar más notícias. Então agora ela vai se deparar diante do profeta, do homem de Deus, que Deus já tinha o orientado, né, o que ele ia proferir a ela naquele momento. Então nós vimos ali que Deus agora vai dizer para aquela mulher, através do seu profeta, a ruína, decretar a ruína de Jeroboão, né, que Deus ia exterminar, ia desarraigar toda a descendência de Jeroboão, porque ele tinha pecado contra o Senhor, através do pecado de idolatria, da desobediência, e agora o último pecado por engano, tentando enganar a Deus, né, através ali daquela atitude, né, e Deus agora vai irar totalmente com aquele homem, né, e destruir o seu reino. E nós vimos ali que o profeta vai falar para ela que quando ela retornasse, que chegasse na cidade, o filho dela ia morrer. E nós vimos ali nos versículos posteriores, né, que Deus vai cumprir o que ele tinha falado através do seu profeta. Então olha só o perigo, a consequência da mentira, do engano. Olha só o que aconteceu com aquele rei, né, que primeiro desobedeceu a Deus, não seguiu as ordens do Senhor, os seus mandamentos, e depois, por último, ainda quis tentar enganar a Deus, ludibriar o profeta do Senhor. Mas Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo, e agora vai trazer justiça, né, aquele homem através ali da sua justiça, através, né, nós vimos ali na palavra do Senhor que Deus agora vai exterminar aquele reino. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós possamos estar atentos, estar vigilantes, né, obedecer à voz do Senhor e ter uma coisa na nossa consciência, na nossa mente, que Deus ninguém engana. Nos diz a palavra que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós temos que prestar contas. Então os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e ele está atento a tudo o que se passa nos céus e na terra. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, que possamos viver uma vida na verdade, uma vida de sinceridade, pois Deus, ele esquadrinha o nosso coração e ele conhece o profundo e o escondido. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, continuem conectados conosco, né, assistindo os nossos vídeos através do nosso canal Adenac Combinado Tocantins. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.